Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja todo muito bem-vindo mais uma vez no canal. Para nós fazer a nossa leitura com lições bíblicas com Rose. Nesta segunda-feira, nós estamos aqui dando início à nossa lição de número 6. E também o assunto da semana é a sutileza das ideologias contrárias à família. Nossa leitura bíblica ela está aqui nos Evangelhos de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 19, verso 6, que diz o seguinte: assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Então, meus queridos amados, nós estamos aqui dando início ao nosso tópico 1 da nossa lição de número 6 do terceiro trimestre. E nessa lição mostraremos que a família é sim, era e é e sempre será um projeto de Deus. Há muitas coisas que tem tentado destruir a família, mas Deus é quem o criou. Certamente Deus também está com as suas mãos estendidas para que a família venha permanecer na sociedade, assim como Ele criou. Hoje nós estamos falando da família cristã, que também tem sido atacado pela sutileza do inimigo. Desde o princípio, nós todos é do nosso conhecimento que o inimigo tenta destruir aquilo que Deus construiu. Mas ninguém mais do que Deus, nada poderá mudar os planos, nem destruir aquilo que Deus construiu. Se você crê, se você acredita, se você teme a Deus, você certamente encontrará em Deus o refúgio, a sabedoria e a graça. Então, o tópico 1 desta lição, ela traz em primeiro lugar, família, projeto de Deus. Ponto 1, uma instituição divina. Verdadeiramente é a família uma instituição de Deus. Quando consultado o fariseu sobre o divórcio ali com Jesus Cristo, o nosso Senhor ele respondeu o seguinte: portanto que Deus ajuntou, não separe o homem. Que está aqui em Mateus, nos Evangelhos de Jesus Cristo, que Mateus escreveu essa resposta, porque os fariseus eles sempre buscam a justificativa para deixar ali o seu célula-mate da sociedade. Olha só, no contexto social, nós já tivemos tanta lição maravilhosa que quando eu falo aqui eu lembro de alguns pontos que nós já falamos sobre o contexto, o contexto social, o contexto bíblico, essas coisas todas. E no contexto social, a família ela é a primeira, como nós dissemos, a ser estabelecida na face da terra. Primeiro, Deus, quando Ele fez as coisas, Ele não fez os animais primeiro. Ele não fez nada antes, mas sim depois. Mas a família, Ele estabeleceu em primeiro lugar, para que a família iniciasse a família, continuasse a família e permanecesse até o fim uma família. E nós sabemos que na Bíblia, lá em Deuteronômio, quando Moisés trouxe as leis, que é onde ele trouxe ali o divórcio, fazendo com que aquelas pessoas estavam com seus corações endurecidos e fazendo tudo errado, então ele começou a fazer aquilo para que aquelas pessoas não viessem a pecar mais. Mas Deus, ele vendo aquela situação sem rumo, sem direção, porque tudo aquilo que Deus não põe a mão perde o controle. É como se Deus não estivesse dirigindo, tudo vai por água abaixo. Então Deus viu aquilo, observou tudo e viu que não estava legal. Então Deus mudou aquelas leis da época, né?
Não é mais hoje, apesar de muitos quererem viver aquela vida ainda. Mas hoje não é mais, porque quando Jesus veio, ele tirou muitas coisas e deu lugar a outras coisas melhores. Então aqui nesse ponto 2 aqui, nós diz que a família foi a instituição. Depois foi que Deus veio, os animais, para Adão botar ali o nome, né? E a qual também Adão foi o início ali da queda, onde o pecado veio sobre toda a humanidade. Mas enfim, nós já falamos essa parte dessa lição aí, não sei se foi a lição 5, e hoje nós estamos falando sobre o perigo que está rodeando, que está tão perto das famílias cristãs. E temos visto muito acontecimento também. E tanto dentro da casa de Deus como fora, principalmente fora, né? Tem acontecido coisas de ficar muito de pensar, de realmente buscar mais Deus, né? Chegar mais perto de Deus. Então aqui diz assim: a família, ela é a célula mágica da sociedade, ou seja, diz assim, ela é a base da sociedade. Na base da sociedade está a família, porque na verdade não poderia haver sociedade ou vida social sem a existência da família. A família, ela é tudo, desde o princípio, e ela vai ser sempre. Sabemos que quando Deus fez a família, Deus ordenou a obediência para Adão. Adão desobedeceu, e hoje não é diferente. Hoje não é tão, não é fácil da mesma forma como não foi no passado. Mas hoje a palavra de Deus nos diz que nós temos a força do Espírito Santo de Deus, que nos dá força e nos dá sabedoria. A esposa, sempre vemos este lado oposto, sempre do esposo. Louvado seja o nome do Senhor. Que quando Jesus ele veio ao mundo e rasgou o véu de alto a baixo, agora todos nós passamos a ter os direitos iguais diante de Deus. O Senhor, nosso Salvador Jesus, ele é muito bom. Ele quebrou muitas barreiras. Ele tirou muito, impedimento. Muitas das vezes, se lê uma palavra de Deus no Antigo Testamento, existe países que as mulheres não têm direito nem de falar, mas pela lei deles, porque por Deus isso não existe mais. Mas aqui diz o seguinte, que Jesus trouxe essa resposta ali para os fariseus a respeito do que Deus, ajuntou, não separe o homem. Por mais que o divórcio chegue a sair, mas não significa que você se separou daquilo que Deus uniu. O papel não pode desfazer aquilo que Deus fez. O único que pode desfazer que Deus deixou foi o ato de adultério entre o casal. Aí sim, se você quiser perdoar, pode. E se não quiser também, você tem o direito, por Deus, de começar tudo de novo do zero, sem ser punido por nada. Então aqui nós vimos que Jesus, ele reconheceu que a família é uma instituição divina, foi Deus e não o homem que o criou. Verdadeiramente Deus o criou. Lá em Gênesis capítulo 2, verso 24, vai falar que Deus ali deu início, foi Deus que o criou e não o homem. Porque muitas vezes, pelos olhos humanos, o que você vê diante dos seus olhos, você acha que foi feito pelo próprio homem. Mas tudo, primeiro Deus, porque foi Deus que fez. E se Deus quiser desfazer, ele também desfaz. E quer saber? Quando Deus quer desfazer, não tem ninguém que impeça Deus de desfazer. Então Deus está acima de todas as coisas. E aqui nós vimos também que a família, ela é uma instituição importante para a formação,
A família que nós estamos falando hoje, apesar de existir várias famílias, mas nessa lição aqui nós traremos aqui uma família falando da família cristã, que tem sido uma família atacada ultimamente também. Uma família que está alicerçada, mas por falta de vigilância, a sutileza do inimigo chega a entrar nesta casa e destruir. Através de infidelidade, através de atos que não convêm, como diz a palavra do Senhor. E vamos nós aqui também para o nosso ponto 2 desta lição, que diz, como diz aqui, uma vida social sem a família. A família ela é a base, então, da sociedade, né? Não há dúvida de que a desagregação da família moderna está no topo dos principais problemas sociais, né? Ou presenciados, né? Está no topo os problemas, né, das famílias, né? Os problemas das famílias sociais estão no topo, né, sendo presenciados. Então, que nós possamos, através da palavra, através de exemplo, através de testemunho, nós possamos deixar Deus trabalhar e guiar a nossa vida, a nossa família. Porque quando a palavra de Deus diz que agora não é mais um e sim dois, mas sim uma só carne, Ele quer dizer agora que nós somos uma só carne, e quando nós a separa, destrói, né, machuca, fere, porque não é só, digamos, né, os filhos sofrem, a família de ambos a parte também sofre, e eu creio que todos sofrem, né? Então que nós possamos cada dia orar a Deus, pedir a Deus para nos direcionar, para nos guardar, nos proteger, e que você que esteja do outro lado não seja causador de destruição da vida de ninguém. Seja um cooperador de construir e não de destruir. Porque Deus não nos agrada e ninguém prosperará desta forma. Então que Deus te abençoe, que Deus te guarde para todo sempre, você e sua família, seus filhos, e que você possa sempre estar atento, como um guarda que passa a noite vigiando o seu trabalho. Também você possa tirar para você, que você possa estar atento às ciladas, perigos que rodeiam a família. Então fica com Deus e que o Senhor possa nesta manhã te abençoar grandemente. Amém? Tchau!